Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós, no último programa, tivemos a olhar para a situação em que o povo de Israel se encontrava. Nós estamos a olhar para este livro mais lido em todo o mundo, que é a Bíblia. Ele relata a história de Deus no meio da humanidade. Vemos como Deus tem agido ao longo do tempo, através de pessoas, através de nações. E encontramos a nação de Israel saindo da terra do Egito e encontra-se, digamos assim, no seu auge. É uma situação extremamente delicada. Faraó e o seu exército perseguia agora a nação de Israel, que estava encurralada no fundo entre o mar e o povo do Egito, entre o seu exército. A nação de Israel era uma nação constituída por pessoas desarmadas, escravos, pessoas que tinham sido maltratadas ao longo de décadas. O exército de Faraó era de facto a grande potência daquela época. Diríamos que era a maior nação armada dos seus tempos. E eles perseguiam uma multidão que, no fundo, as únicas armas que tinham eram as suas varas de pastores. E eles agora estavam encurralados. E foi exatamente aí que nós paramos o nosso programa. Vimos como Deus tinha sido bondoso para com o povo, deixando a coluna de nuvem e a coluna de fogo para os conduzir na sua caminhada. E parecia que Deus os tinha conduzido a um beco sem saída. Encontramos então no verso 10 e verso 11 deste texto bíblico do livro do Êxodo, capítulo 14. Chegando Faraó, os filhos de Israel, levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temiam muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para morrermos neste deserto? Porque nos trouxeste assim, fazendo-nos sair do Egito? O povo agora começa a murmurar contra Moisés e, no fundo, na realidade, eles estão a murmurar contra Deus. Moisés simplesmente seguiu as orientações que Deus havia dado. O pensamento geral do povo era: vamos morrer aqui, não temos hipótese. Ou nos afogamos no mar, ou o exército de Faraó nos vai dizimar por completo. Eles eram um exército altamente treinado. Certamente eles não teriam possibilidade de escapar. E por causa disso, eles dirigem-se a Moisés para saber agora o que fazer. No fundo, eles estavam extremamente aflitos com a situação. E eles reclamam diante de Moisés e diante de Deus a razão pela qual se encontravam neste beco sem saída. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos for a servir aos egípcios do que morrer no deserto. O povo já estava quase arrependido de ter sido liberto. No fundo, o povo de Israel não era muito diferente, se calhar, de cada um de nós. Eles presenciaram milagres incríveis da parte de Deus para os libertar da nação do Egito, do jugo da escravidão. Mas assim que chega a primeira situação de aperto, eles reclamam e dizem: quem nos dera a nós ter mantido a nossa escravidão, quem nos dera a nós mantermos-nos nessa situação, pois agora vamos perecer. O povo, na realidade, não entende os caminhos de Deus. E eu tenho que admitir pessoalmente, talvez você também, que muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus quer fazer em nós. Deus conduziu o povo para, aparentemente, um beco sem saída. Mas essa ação de Deus tem um objetivo bem maior. O povo, ao ver que não tem saída, em vez de confiar em Deus, o que eles fazem é reclamar diante de Deus. Na realidade é como se calhar cada um de nós. Quando Deus nos coloca em situações difíceis, nós não sabemos como reagir e em vez de confiar em Deus, Deus certamente sabe o que está a fazer, a nossa atitude é de certeza que Deus se enganou, de certeza que nós não sabemos o que estamos a fazer, melhor seria nem termos começado esta caminhada. E esta tem sido o pensamento de várias pessoas muitas vezes. Por isso o texto bíblico continua: Deus não desamparou o seu povo.
Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Moisés, pelos vistos, era um homem de fé, de uma fé tremenda. Parece que ele era o único que confiava verdadeiramente em Deus. Ele sabia que o exército egípcio era extremamente forte. Ele sabia também que os israelitas não tinham condições para combater o exército de Faraó. Ele sabia também que não havia grandes saídas, o mar estava à sua frente. Ele talvez não soubesse sequer como Deus iria agir. Talvez ele estivesse à espera de mais uma praga, uma coisa desse género. No entanto, ele confiava em Deus. Ele sabia que poderia ficar quieto. Deus não os tinha tirado do Egito para eles morrerem ali, naquele lugar. Deus era Deus poderoso e Deus iria manifestar mais uma vez o seu poder. Por isso diz o Senhor a Moisés, no verso 15: Porque me clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Esta frase de Deus é extremamente interessante. Moisés ora ao Senhor. Moisés estava confiante em Deus, mas Moisés ora ao Senhor e Deus diz: Mas eu disse que o caminho era por aqui e vocês sigam o caminho. Diante deles tinha o mar vermelho. E era curioso agora que Deus manda Moisés avançar pelo mar adentro. Talvez Moisés dissesse: Mas o que é que Deus quer fazer? Nunca antes na história alguma coisa semelhante tinha acontecido. Nunca antes na história o mar se havia dividido. Por isso Deus orienta Moisés dizendo: Levanta tu a tua vara, estenda a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem por meio dele, por meio do mar, em seco. Isto era algo que Moisés nunca tinha presenciado. Moisés já tinha feito aquele caminho entre o deserto de Midian e o Egito. Estão lembrados certamente disso. Ele viveu 40 anos no deserto de Midian. E entre o deserto de Midian, ali na zona, do Egito, aquela zona ali, da península do Sinai, tinha o mar que tinha que ser atravessado. Certamente quando Moisés fez essa travessia, não passou pelo mar. Agora o povo de Israel tinha que passar. E Deus tinha encontrado uma solução para o povo. Era necessário o povo agir com fé. Era necessário que Moisés agisse com fé. Deus manda o povo avançar diante de uma situação inédita. Nunca o povo tinha visto tal coisa, nunca antes ninguém tinha presenciado tal coisa. E Deus iria operar um dos maiores milagres de sempre, aos olhos do povo. Ele iria abrir o mar e o povo poderia passar a pé dessa forma, em terra firme, em terra seca. Deus agiu de uma forma poderosa, mesmo num beco sem saída. Talvez você está a viver um período difícil na sua vida. Talvez você se encontre num beco sem saída. Eu quero desafiá-lo a confiar em Deus. Procure em Deus, se foi Deus que o colocou nessa situação, procure em Deus a resposta de Deus. Talvez não é a sua. Talvez Moisés pensaria que Deus iria agir e desbaratar o exército de Faraó, sei lá, com uns trovões ou com uma tempestade ou uma outra coisa qualquer. Talvez Moisés nunca imaginou que a ação de Deus seria abrir o mar para eles passarem a terra seca. Mas Deus o fez. Talvez você não está à espera na sua vida que Deus vá agir numa determinada direção. Mas é possível que Deus abra um caminho onde você nunca viu. Talvez Deus abra uma possibilidade onde você nunca experimentou. Então, ande em fé, confie nas promessas de Deus, confie naquilo que Deus está a fazer e quer fazer na sua vida. Aquilo que Deus faz, Ele o faz baseado no seu amor por si e por mim e por cada um de nós. Então, o texto bíblico continua: Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Faraó iria servir para, de alguma maneira, glorificar o nome de Deus. O seu coração estava tão duro que, ao olhar para o mar vermelho aberto, ele não hesitaria e ele entraria por esse mar adentro. Deus iria glorificar-se então de uma forma fantástica, dizimando dessa forma o exército que perseguia um povo indefeso, um povo inocente. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles,
Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e passou para trás deles. Vemos como Deus age de uma forma a proteger o povo de Israel. Este anjo do Senhor, normalmente apresentado no Velho Testamento, aponta também para a direção de Jesus Cristo. A maior parte dos estudiosos da Bíblia concordam que isto seria uma cristofania, uma apresentação de Jesus Cristo mesmo antes dele nascer. E chama-se uma pré-encarnação. E muitos comentadores concordam que o anjo do Senhor ou o anjo de Deus, são expressões usadas no Velho Testamento, apontam então para a pessoa de Jesus Cristo. E ele coloca-se entre Faraó e o povo de Israel. E ele os defende de um ataque prematuro. Por isso, de alguma maneira, o povo do Egito fica baralhado diante dessa situação. E diz o verso 20, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era de escuridão para aqueles, isto é, para os egípcios, mas para os israelitas iluminava a noite, de maneira que em toda a noite, quer dizer Israel, e aqueles, os egípcios, não se puderam aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se formou terra seca, e as águas foram divididas. Vemos aqui este poderoso milagre de Deus agindo na natureza. Deus é o Deus da natureza, é o Deus criador de todas as coisas. E Ele tem autoridade para fazer como Ele bem entende as coisas, inclusive para afastar o mar. Alguns historiadores têm pesquisado exatamente para encontrar este milagre destroços dele. Ele relata que o povo de Israel passou a seco pelo mar. Mas também relata aquilo que Deus fez com os egípcios e que muitos carros, muitos homens ficaram submersos nesse lugar. Dados arqueológicos hoje têm sido descobertos e que manifestam que este relato bíblico é confirmado. Os textos bíblicos falam de que o povo atravessou o mar a pé seco e os egípcios foram atrás deles e foram de alguma forma engolidos pelo mar. E como eu disse, há este mar vermelho que forma ali no seu final a Península do Sinai. Se você tiver um atlas à mão ou na Bíblia, normalmente no final da Bíblia tem alguns mapas, aí você poderá confirmar. A posição tradicional que foi elaborada por alguns monges que viviam na própria Península do Sinai foram dizendo que o povo passou pelo primeiro braço. Hoje em dia, descobertas manifestam que, apesar desses dois braços pertencerem ao Mar Vermelho, provavelmente naquela altura os dois braços chamar-se-iam parte do Mar Vermelho. Hoje um deles chama-se Golfo da Acaba e os relatos arqueológicos apontam que a passagem do povo deu-se aí nesse mar e não no primeiro braço. Nós iremos certamente voltar a este tema dos dados arqueológicos, pois estes são de alguma forma bem recentes dos últimos anos, mas confirmam a travessia do povo e confirmam também que o exército egípcio foi atrás do povo e pereceu ao longo desse mar. Há um grande rasto de destroços de vários quilómetros de distância no fundo do mar da Acaba, que manifestam claramente destroços de um exército que percorria ou iria atrás de alguém. Nós sabemos porque o relato bíblico diz de quem eles iam atrás e que exército era esse. Era o exército de Faraó. Olhando de novo para as Escrituras, ele diz assim: os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros, os seus cavaleiros, até meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento. Vemos como Deus está a agir agora no meio dos egípcios. Por um lado, travou-os para que a nação de Israel pudesse sair daquele lugar e atravessar o mar. Depois, deixou que os egípcios fossem atrás dos filhos de Israel.
e a meio do mar, a meio do percurso, diz o texto bíblico, emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios, ao fugir, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Vemos como Deus agiu de uma forma bem poderosa. O povo estava no meio de um beco sem saída. Deus orientou-os para que eles entrassem no mar, caminhassem e de alguma maneira eles iriam ver o poder de Deus. Eles iriam perceber quem Deus era. Deus não iria mentir ao seu povo. Aliás, Deus nunca o faz. Deus espera de nós que nós confiemos nele. Quando Deus nos manda caminhar numa determinada direção, Ele aguarda que nós obedeçamos. Certamente Ele tem o melhor para nós. Ele é o Deus que conhece todas as coisas. Quando, entretanto, nós endurecemos o nosso coração, quando, entretanto, nós desconfiamos daquilo que Deus nos está a dizer ou das orientações que Deus nos deu, aí então começamos a experimentar coisas dolorosas. Por vezes Deus coloca-nos em locais em que aparentemente estamos num beco sem saída. Mas quando isso acontece, é para que nós possamos ver a poderosa mão de Deus. O povo de Israel viu isso acontecer, eles viram um milagre tremendo do mar a abrir, viram também um milagre tremendo de Deus a fazer justiça contra um exército que iria dizimar um povo indefeso, e eles estavam agora diante de Deus, estavam agora a presenciar o poder de Deus. Mas os israelitas, diz o texto bíblico ainda, caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe foram quais muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitava contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, e confiaram no Senhor, em quem Moisés era seu servo. Vimos como Deus manifestou de uma forma bem poderosa. Ele libertou de uma forma total a nação de Israel da escravidão do Egito. Os egípcios tinham um exército tremendo. Todos os povos os temiam. E agora a nação de Israel tinha visto como Deus era grande. Ele era capaz, inclusive, de dominar o maior exército de sempre. Era o exército de Faraó. Por essa razão, o povo entoou um cântico. Eu creio que deve ter sido o maior coro de todos os tempos. Diz o capítulo 15, verso 1, Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram, Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Deve ter sido um coro fantástico ver esta multidão enorme, talvez de 2 milhões de pessoas, a entoar um só cântico, a uma só voz. Eles estavam a louvar agora a Deus. Esta travessia do mar foi extremamente importante a nível espiritual para a nação de Israel. Um lado do mar eles murmuravam, mesmo antes de atravessar o mar, não sei se está lembrado. Depois de atravessar o mar, eles estavam agora a louvar a Deus. É um marco espiritual para este povo. O apóstolo Paulo, diante desta situação, ele escreve na sua carta aos Coríntios, na primeira carta do livro de Coríntios, capítulo 10, verso 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E ele diz ainda, Ora, irmãos, não quero que ignorais que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. O apóstolo Paulo faz referência a esta passagem do mar
como sendo uma experiência única para a nação de Israel. É como o batismo para o povo de Deus neste momento. Esta passagem pelo mar foi significante para toda a nação de Israel, pois transformou a sua maneira de olhar para Deus. Eles viram que Deus os ama, mesmo em situações de aperto, mesmo em situações em que eles estão a passar por dificuldades, Deus está com eles. Deus não os desampara. E era necessário que o povo aumentasse a sua confiança em Deus. E esta lição também que Deus deixa para cada um de nós. Por um lado, quando nós olhamos para a Bíblia, podemos ver este Deus a agir em amor, a agir protegendo o seu povo, e isso deve gerar em nós fé, gerar em nós confiança em Deus. Por isso podemos ler no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 29. Pela fé, atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todos. Este povo de Deus agiu com base na sua fé. Andaram pelo mar, não sabendo exatamente todos os pormenores. Viram um grande milagre de Deus e eles puderam exercitar a sua fé seguindo a Moisés. Eu espero que cada um de nós possa também exercitar a nossa fé, olhando para aquilo que a Bíblia nos diz e vendo como Deus age em amor para consigo, para comigo. E em cada momento da sua vida, certamente você terá experiências incríveis para relatar, assim como o povo de Israel teve. Talvez você não vai ver o mar a abrir-se diante dos seus olhos, mas se calhar pode ver vidas transformadas, a sua própria e dos seus familiares, se você agir baseado na fé em Cristo Jesus. Nós no próximo programa iremos ver como este grande coro, o maior coro talvez de todos os tempos, entoou este cântico fantástico, este cântico de louvor a Deus. Até lá, você fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.